Hoje nós estamos recebendo aqui o deputado federal do PT, Paulo Teixeira, o nosso representante aqui, já que nós trabalhamos com ele nas eleições, e ele já enviou, inclusive, uma emenda nesta gestão, que chegou a semana retrasada, R$150 mil para a saúde. É um deputado que é liderança do partido. Eu acho que é um novo PT que está renascendo, ressurgindo. E é um prazer receber o Paulo, é um amigo nosso. E nessa ideia de Itapetininga solidária que nós queremos construir para esse futuro próximo, Paulo Teixeira está junto. Paulo, nós queríamos que você falasse um pouco sobre a conjuntura, essa questão do próprio Bolsonaro, que é muito pior do que a gente imaginava, situação terrível do coronavírus, e as pessoas estão assustadas, não sabem o que fazer, não tem perspectiva. Fala um pouco para nós, Paulo, depois nós vamos conversando. Um abraço. Bom, eu, em primeiro lugar, quero dar um abraço em você, Fuad, que é um homem público diferenciado. Por onde passou, você fez bonito, como vereador, presidente da Câmara, comerciante, cidadão. Em segundo lugar, dar um abraço nos moradores de Itapetininga, de Itapê. Esse momento, o Brasil está vivendo um momento muito delicado, que é a conjunção de várias crises. Primeiro, o coronavírus, que é uma pandemia mundial que atingiu de cheio o Brasil e que está crescendo muito no Brasil. No mês de maio vai crescer muito, em junho também. E ela está tendo dois comportamentos. O primeiro comportamento é uma epidemia que está indo para a periferia e para os setores populares. Ela está periferizando. E o segundo comportamento, ela está agora interiorizando, indo para os interiores. E é por isso que, nesse mês de maio, nós não podemos baixar a guarda, não podemos fazer um processo de abrir o comércio indiscriminadamente. Não, nós temos que fazer o isolamento e aqueles lugares essenciais, eles devem continuar a trabalhar. E, ao mesmo tempo, quem precisar trabalhar tem que trabalhar de forma segura. Mas nós temos que ter cuidado com a transmissão dessa pandemia, que pode acontecer mais fortemente nos meses de maio e de junho. Evidentemente que eu torço para que nós tenhamos no Brasil uma vacina. E, ao ter uma vacina, todo mundo poderá estar protegido dessa pandemia. Mas essa é a primeira crise. A segunda crise que nós estamos tendo é uma crise econômica, que o governo já vinha mal antes da pandemia, um crescimento pífio do PIB de 1,1%, e quando entrou na pandemia, o governo entrou errado. As medidas são muito tímidas. Por exemplo, ele tem uma medida tímida para a proteção dos empregos e das empresas. Nós achamos, do Partido dos Trabalhadores, que até 3 salários mínimos tem que o governo pagar os salários. E, acima disso, dividir esse custo entre o governo e a empresa. Nós achamos que ele tem que dar empréstimos para as empresas, para que elas sobrevivam, empréstimos com juros baixíssimos, com carência longa. Por isso, esse momento, Fuad, e moradores de Itapetininga e região, é um momento de preservar vidas e é um momento de preservar os empregos e preservar as empresas. Aqui no Congresso Nacional, o Bolsonaro mandou uma proposta de R$200 para a renda mínima. Nós triplicamos esse valor, passamos de 200 para 600. E, no caso de famílias que tenham filhos, R$1.200. E ampliamos as categorias que possam se beneficiar dessa renda mínima emergencial. Quais categorias? Todos os que estão no Bolsa Família, todos os que estão desempregados, os que têm MEI, micro, empresa individual, os informais de toda sorte,
né? O pedreiro, encanador, eletricista, diarista, ambulante, vendedor de feira, todo esse pessoal terá acesso a esse recurso. Nós, inclusive, sugerimos ao governo que, ao invés dele fazer com que as pessoas vão até a Caixa Econômica Federal, ele entregue um cartão de débito para as pessoas, para não precisar ir concentrar a gente em frente à Caixa Econômica Federal e criar um ambiente propício à transmissão. Mas eles não. Eles fizeram dessa maneira errada, que em cada agência da Caixa Econômica Federal tem uma concentração de gente e um perigo enorme de contaminação. Nós agora vamos enfrentar, depois do 1º de maio, a MP 936, que é a MP que protege os empregos e as empresas. Portanto, nós queremos a proteção da vida, fortalecendo o SUS, a proteção da renda pela renda mínima, a proteção do emprego e a proteção das empresas da economia brasileira. E aí você vai me perguntar, Fuad, de onde vem o dinheiro? O Brasil hoje tem 300 bilhões de reservas. É o caso de vendê-las? Não, nós não devemos vender, é um patrimônio. Paulo Guedes está vendendo, está errado. Mas o que é bom nessas reservas? É que elas foram valorizando. Antigamente, $1 valia R$1, quando o Lula começou a construir essas reservas. Hoje, a cada dólar, vale R$ 5,60. Então, teve uma valorização imensa. E o que nós estamos propondo? Pegar essa valorização, não vender a reserva, mas pegar a valorização e botar tanto para proteger a saúde das pessoas, quanto proteger a renda, quanto proteger o emprego e as empresas. Portanto, essas são as medidas que nós vamos enfrentar. Essa é a segunda crise, que é a crise econômica. E a terceira crise é o próprio governo. O governo Bolsonaro é uma própria crise no Brasil. Bolsonaro, esse começo antes do Carnaval, o ministro da Cultura dele gravou um áudio se comparando a um membro do governo do Hitler. Foi demitido. Aí puseram a Regina Duarte e até hoje ela não apareceu. Depois ele demitiu o ministro da Saúde, o ministro mais popular do governo dele, que estava orientando corretamente a população brasileira. Demitiu. Botou um ministro lá que a turma não sabe se ele está dormindo acordado ou acordado dormindo. Um chapadão, que não faz mais as entrevistas e não esclarece mais o povo. E agora tirou o ministro da Justiça, que é corresponsável por toda a desgraça que o Brasil está passando. Porque por onde esse ministro passou, ele destruiu. Ele foi juiz e, com a desculpa de estar combatendo a corrupção, ele destruiu várias empresas brasileiras. É como se você tivesse que tratar o carrapato da vaca e você desse um remédio tão forte que matasse a vaca e não o carrapato. Foi o que ele fez. Depois ele prendeu o Lula, seu adversário político, para tirar o Lula da eleição. E em 2018, ele fez campanha para o Bolsonaro, vazando notícias e informações que estavam sob sigilo, e depois foi para o governo Bolsonaro. Então, ele mostrou que por onde passa, destrói. Mas, no auge do coronavírus, o que o Bolsonaro faz? Tira 2 ministros e tenta nomear um delegado da Polícia Federal que tem um único objetivo: engavetar as investigações contra os filhos do Bolsonaro, e que agora o Supremo Tribunal Federal impediu a sua nomeação. Portanto, nós temos 3 crises aí: a do coronavírus, a crise econômica e a crise política. E você me pergunta, é hora de impeachment? Eu diria para você, Fuad, todo o povo agora quer que a gente concentre a nossa atenção no coronavírus, nesse crescimento da pandemia, para proteger a vida, proteger a renda, proteger o emprego e as empresas. Ninguém quer nos ver numa luta prolongada em que a gente perca a atenção.
Mas, passando o pico do coronavírus e passando o coronavírus, nós vamos tratar desse governo. Eu acho que ele não vai chegar até o fim, porque Bolsonaro não tem estatura para ser presidente do nosso país. Por essas razões que eu acho que a gente tem que ter agora muita sabedoria para enfrentar essas três crises: a crise do coronavírus, a crise econômica e a crise política. Em Itapetininga, Fuad, eu acho que Itapetininga é uma sociedade moderna, contemporânea, muito atualizada. E vai ser um desafio administrar Itapetininga. E o que nós temos que pensar é como, por exemplo, melhorar a educação do povo. Veja, Fuad, agora que tem o coronavírus, algumas escolas estão dando o ensino à distância. Só que esse ensino à distância não é igual para todo mundo. Tem alunos que têm internet banda larga e tem alunos que não têm internet banda larga. E, evidentemente, aqueles alunos que não têm internet banda larga vão ficar prejudicados nesse momento. Uma administração municipal tem que prover internet banda larga e computador na casa de todos os alunos da rede pública da cidade. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Ao mesmo tempo, nós temos que ter a capacidade de fazer uma escola criativa, que os alunos façam o seu projeto de estudo e que possa modernizar a educação na cidade. Do ponto de vista da saúde, eu acho que o desafio maior é que o cidadão marque a sua consulta pelo telefone e, ao mesmo tempo, que depois que ele faça a consulta, ele já tenha disponíveis os exames e os procedimentos para diminuir o seu sofrimento. A saúde nós temos que modernizar. E do ponto de vista da cidade, nós temos que ter um trânsito onde as pessoas tenham uma educação para o trânsito, em que essas pessoas possam respeitar o pedestre. Nós temos que ter mais ciclovias, temos que ter mais lugares de lazer, praças, esportes, e transformar as nossas cidades em cidades de altíssima qualidade de vida. E é por essa razão que eu acho muito importante essa sua proposta, Fuad, de criar uma renda básica de cidadania. Veja, a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, criou uma renda básica de cidadania. Metade dos seus habitantes recebem a renda básica da cidadania. E, com isso, nós vamos construindo sociedades mais justas, vamos diminuindo a desigualdade social e vamos diminuindo o sufoco das pessoas. E é por essas razões que eu sou muito esperançoso que Itapetininga tenha um governo com participação popular, com democracia, com orçamento participativo, com renda básica, com transporte público de qualidade, com educação de qualidade, as crianças tenham internet banda larga e tenhamos também a capacidade de ter uma saúde onde você possa marcar o médico pelo telefone ou pelo computador e ter o procedimento, os medicamentos imediatamente. Essa é a minha esperança em relação à cidade de Itapetininga, a Itapê. Eu tenho mandado todos os anos emendas para Itapê. E agora acabei de mandar uma emenda para a saúde, 150 mil, que foi para o hospital. E vou continuar a mandar os recursos para Itapê e vou dizer, você, Fuad, peço a você para continuar a me orientar sobre onde eu devo colocar os recursos. Você me disse no ano passado, Paulo, coloca na saúde. Eu coloquei na saúde, olha, se já era tão importante, passou a ser mais importante agora com o coronavírus. Muito obrigado, Fuad, pelas dicas que você tem me dado. Eu que agradeço você pela participação e estamos esperando sua visita aqui novamente. Em breve nós teremos outras novidades. Paulo, um prazer então, e a gente se encontra por aí.
se cuide, não vai ficar saindo aí em São Paulo, que a coisa está difícil. Tá bom. Um grande abraço, muito obrigado, Fuad. Um abraço, Paulo, bom trabalho para vocês, viu?